Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui analisando a oração modelo, oração dominical, ou, como a maioria chama, a oração do Pai Nosso, certo? Mateus capítulo 6, versículo de número 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós já analisamos que Deus é nosso Pai, já analisamos que Ele está acima de nós, que Ele está no céu. Explicamos o que é santificar o nome de Deus, que é não envergonhar o nome de Deus, o qual nós estamos debaixo dele. Venha o teu reino. A importância do reino de Deus na nossa vida maior do que a importância do reino dos homens. E às vezes nós valorizamos mais o reino dos homens. A vontade de Deus, que deve ser feita, porque ela é feita no céu, ela deve ser feita na terra. E nós estamos dispostos, temos que estar dispostos a descobrir essa vontade e a praticá-la, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Aprendemos a valorizar o hoje. Ontem eu não tinha hoje. O amanhã ainda não existe. Então eu preciso me preocupar com o dia que se chama hoje. Às vezes nós fazemos tanta expectativa e não fazemos o que devemos no dia de hoje. Agora entra outro assunto, talvez um dos mais difíceis de ser encarado, é porque ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu não sei, mas eu acho que essa frase nesse sentido, nessa tradução, ela acaba abrindo um precedente para outra direção, embora também ela se cumpra na íntegra em alguns casos. Vou dar exemplo. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Porque quando falamos em dívida no mundo capitalista que nós estamos vivendo, quando nós falamos em dívidas, quando nós vivemos nesse mundo capitalista, na mentalidade capitalista que nós temos, nós vamos pensar em perdoar dívidas financeiras. Mas o texto, na verdade, não está falando desse tipo de dívida. Inclusive, na época, o conceito de dívida era um pouco diferente do nosso conceito de hoje. Olha bem, a verdade é que nós precisamos estar prontos a perdoar as pessoas que falham conosco. Precisamos estar aptos a perdoar as pessoas que nos ofendem ao longo da vida, porque nós queremos e necessitamos desse mesmo perdão da parte de Deus. É uma oração pesada, talvez a mais pesada, porque seria impossível estar na presença de Deus sem pedir perdão a Deus. Porque o nosso problema é o pecado. E o pecado, ele ofende a Deus. O pecado, ele ofende frontalmente a Deus. Existem pecados que não vão ofender o nosso próximo, mas vão ofender frontalmente o nosso Deus. Agora, eu coloco uma situação nessa oração, Jesus colocou uma situação nessa oração pesadíssima para todos nós. Ele diz assim, perdoa-me como eu tenho perdoado. Na verdade, Jesus, ele quer nos explicar que nós precisamos ser compassivos com as pessoas, como Deus é compassivo conosco. Você se lembra da parábola que um certo homem devia ao seu senhor uma soma de dinheiro e ele não conseguiu pagar. O seu senhor chamou a sua presença, argumentando sobre o pagamento da dívida. Ele disse da sua impossibilidade de estar saldando a dívida. O seu senhor disse para ele o seguinte, olha, então eu perdoo a sua dívida. Eu perdoo você, você não me deve mais, está tudo bem. Isso é o que Deus faz com a gente. Ele nos perdoou as nossas dívidas que eu quero dizer em relações ao pecado, as nossas ofensas contra Deus, os nossos erros de alvo, erros de objetivo durante a nossa vida. A Bíblia diz que aquele homem saiu dali e ele encontrou com um servo seu, alguém do seu mesmo nível. Só que aquele conservo devia para aquele homem também uma dívida. Devia
para aquele que foi perdoado a dívida. Mas chegando lá fora, ele encontrou com o outro, e o outro repetiu o mesmo discurso para ele. Olha, eu não tenho como te pagar a dívida. Tal. Ele pegou, mandou aquele homem ser preso, tirou ele da família, tirou ele da sua vida, do seu trabalho, e mandou que ele fosse preso porque ele não lhe pagava a dívida. A Bíblia diz que o seu senhor, sabendo que ele havia se comportado assim, chegou a notícia nele, rapidamente aquele homem que havia lhe perdoado a dívida foi avisado, olha, aquele servo que tu perdoaste a dívida dele aqui, ele não perdoou a dívida de um conservo dele. Ele simplesmente mandou que aquele homem fosse preso porque ele não tinha como lhe pagar o que devia. Aquele homem trouxe ele de volta à sua presença. Ele falou assim, servo mau, eu não perdoei a tua ofensa, eu não perdoei a tua dívida. Custava você ter perdoado a dívida do outro. Na prática, o que Jesus quer nos ensinar, irmãos, é que nós sempre vamos estar ofendendo a Deus com os nossos erros e as nossas falhas. E na prática o que ele ensinar é que nós precisamos ter capacidade de perdoar as outras pessoas como Deus tem nos perdoado. Você já pensou a seriedade dessa frase na oração? Na verdade, isso aqui é uma oração prática. Está falando que nós devemos praticar para orar. Está falando como que nós devemos nos comportar para nós termos um ministério de oração vivo e ativo. Já pensou? Eu digo assim, Pai, me perdoa como? Aí, no como, eu não consigo perdoar as pessoas. No como, na verdade, eu não consigo liberar perdão às questões. Eu passo a vida remoendo uma questão. Você já pensou que tanto tu não consegue perdoar, Deus também ele pode reter o teu pecado? Ele pode não te perdoar também? E eu te pergunto, talvez a palavra certa seria ofensa. E talvez uma dívida financeira tenha servido para você como uma ofensa. Talvez alguém tenha lhe dado um prejuízo. Talvez alguém não deu conta de lhe pagar o dinheiro. Ele lhe ofendeu. Ele mexeu com toda a tua estrutura comercial dos teus negócios. Mas lembra que você também tem uma dívida com Deus. Lembra que nós temos uma dívida com Deus, que nenhum dinheiro que nós vamos receber de ninguém, que nenhum valor que nós vamos receber pode ser passado para Deus como pagamento da dívida. O que Deus faz por nós através da graça, ninguém pode fazer. Agora Deus está querendo saber se nós somos servos bons ou servos maus. Eu sou conservo teu, você é conservo meu. Se você não consegue me perdoar, como que você vai invocar o perdão de Deus sobre a tua vida? Não seria mais ou menos a mesma história da parábola? Deus te perdoa tudo. Deus te tira do mundo, te traz para cá. De repente, por alguma falha humana minha, eu lhe ofendo. E você não consegue liberar perdão, não consegue me perdoar. Olha bem. Existem algumas pessoas, alguém me indagou este, pastor, então eu tenho que perdoar as coisas que as pessoas me devem. Seria uma quebradeira total, né? Mas existem dívidas financeiras que nós temos que perdoar sim. Existem coisas que são impagáveis. Existem coisas que a pessoa está numa situação de miséria tão terrível que ela não vai dar conta de pagar você. Se tornou uma ofensa. Te ofendeu. Porque a pessoa, na verdade, ela comprou e ela não conseguiu lhe pagar. E não consegue lhe pagar. Eu vou te fazer uma pergunta. Custa perdoar essa dívida? Custa perdoar? A história do servo e do conservo é o seguinte. O que você poderia dar em resgate atual? O que você poderia pagar a Deus pelo perdão que Ele lhe deu? Se você perdoar alguém, você não está perdendo nada. Porque o que Deus te perdoou compensa em muitas e muitas vezes aquilo que você está perdoando. Olha bem, vamos supor que aquele homem devia 100 para o seu senhor. O outro lhe devia 10. Se ele tivesse de pagar a dívida de 100, ele não teria que pegar os 10 e inteirar mais 90. Aprenda a calcular essas coisas na tua vida.
Aprenda a perceber que às vezes passar a vida brigando e tendo razão por questões que você até está certo, ela pode ser um sinal de inteligência, porque você consegue calcular bem as coisas. Mas não é sinal de sabedoria, porque o sábio, ele perde a dívida, mas não perde o amigo. Porque o sábio, ele perde alguma coisa dentro de si, mas ele não perde a oportunidade de salvar e socorrer alguém. É muito melhor ser sábio do que ser inteligente. Os inteligentes não conseguem ver Deus. O sábio, sim. Não quer dizer que você tem que perdoar todas as dívidas, todas as transações de negócio que você tenha feito. Se alguém lhe deve, tem que pagar. Se você deve a alguém, você também tem que pagar. Não vá criar aquela ideia, olha, as pessoas precisam perdoar a dívida que eu tenho, porque senão Deus não vai perdoar eles. Para de ilusão. Quando você assume um compromisso com alguém, você precisa cumprir o teu compromisso. Um dia um senhor me disse que a palavra de 2 homens tem que valer mais do que qualquer documento lavrado em cartório. Eu tinha 16 anos quando aquele senhor me disse essa palavra. Eu me senti honrado, porque eu havia procurado para aquele homem se nós faríamos um contrato de aluguel de uma terra que eu ia plantar uma horta de pimentão. E ele olhou para mim, já um ancião, um senhor de idade, e disse assim, Gilei, palavra de 2 homens tem que valer mais do que papel. Então, se você assumiu uma dívida, você precisa honrar a tua palavra de homem ou a tua palavra de mulher. Aprendi isso com a minha mãe. Nós éramos muito pobres no decorrer da nossa vida. Mas a minha mãe era muito honesta também ao decorrer da sua vida. E ela dava exemplo de honestidade para nós. Ela nos ensinou a ser honestos. Ela nos ensinou a pagar o que devíamos. Se não dava para pagar, hoje a gente ia na pessoa, conversava com ela, pedia um pouco mais de prazo, mas a gente sempre honrou, porque nós aprendemos isso na minha mãe. É preciso pagar, mas é preciso aprender a perdoar. Se tu orar no sentido dessa oração, pega o peso da responsabilidade das tuas palavras. Perdoa-me como eu perdoo. E quando eu não perdoo? Será que eu receberei o perdão de Deus? Servo mau, eu te perdoei a dívida. Não devia tu ter feito a mesma coisa com aquele teu conservo que lhe devia? Então tá de volta a dívida, se me der tudo de novo. Deus nos livre do pecado. Quando nós não conseguimos conviver com as pessoas nas suas falhas, quando nós não conseguimos perdoar pessoas, nós voltamos à estaca zero. Nós voltamos à situação de pecador e perdemos tão grande bondade de Deus. Pare e pense. Mude. Se você tem que resolver a tua questão com alguém, resolva. Em nome de Jesus, seja abençoado nesse dia. Amém.